o Oscar, sem dúvida alguma, é a maior premiação de cinema de todos os tempos. E desde a sua criação, lá em 1929, ele vem causando nos diversos profissionais das áreas de cinema um desejo de conquista. E hoje, no Sala de Cinema que acaba de começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a sua história e também algumas curiosidades caso você não saiba. Ele foi criado lá em 1929, para ser mais específico, no dia 16 de maio daquele mesmo ano. Ele não era televisionado, é uma coisa bem diferente do que a gente vê, por exemplo, hoje em dia. Foi uma coisa bem amadora, assim, ele não sabia a proporção que ia tomar com o passar dos anos. O primeiro ano de Oscar consistia apenas 15 minutos, então é uma coisa bem rápida. Era uma questão, assim, de ir lá para receber e ir embora. Então tinha muita diferença mesmo. Além do tempo que era bastante curto, o número de categorias também era de 15 minutos. Na verdade, de 15 categorias. Uma por minuto ali, então era uma coisa bem rápida, assim como eu disse. Também o número reduzido de pessoas era bastante visto ali, já que hoje em dia ele lota o teatro, foram apenas 270 pessoas naquele primeiro ano. E a gente não pode chamar eles nem de convidados, até porque cada um que estava ali teve que pagar $5. Ele foi noticiado apenas nos jornais da época, porque tinha ali as suas limitações, né, tecnológicas. Então, a partir dos vários anos que se seguia a premiação, que continua até nos dias de hoje, ele foi televisionado sim. E a gente vê também uma valorização não somente no tempo de premiação, mas na pré-premiação ali, tendo o tapete vermelho. Vou falar também sobre ele mais um pouco na frente. Então, o prêmio é folheado a ouro e tem mais ou menos 35 centímetros, a estatueta, assim. E pra quem não sabe, é um cavaleiro que ele fica em cima de um pedestal. Como eu disse, ele é folheado a ouro, ele tem 35 centímetros. E até o quarto ano do Oscar, na verdade, os atores eles podiam ser premiados por mais de um dos seus trabalhos. Na verdade, era como se premiasse o histórico da pessoa todo. Mas a partir da sua quarta edição, os profissionais, na verdade, puderam ser premiados apenas por um dos seus trabalhos. Então ficou bem limitado ali. Eu acho que ficou justo também, até porque nem todo mundo trabalhava na mesma quantidade ali naquela época. Não era muito justo. Também continuando aqui, a gente vê também que até 1966 até 1965 o Oscar ele não era colorido, na verdade, pelas limitações tecnológicas da época também. E a partir do seu ano seguinte, 1966, a gente podia ver finalmente as cores na maior premiação de cinema do mundo, né, gente? Era uma coisa bem bacana também, porque a gente podia ver, por exemplo, a cor dos vestidos das mulheres indicadas e das gravatas dos homens, até porque a gente sabe que as roupas dos homens sempre foram bem assim, naquela mesmice, um terno qualquer preto, então não tem muito o que ver ali, era preto e branco, então não fazia tanta diferença assim. E também a gente via o aumento sim, do tempo, da duração do Oscar e uma valorização não somente na sua premiação ali, mas na pré-premiação também, podendo ver uma valorização no tempo de tapete vermelho. Por exemplo, a chegada dos atores é algo bem importante, a gente vai ver quem está concorrendo, quem não está, a gente vai ver também os esnobados, quem não compareceu e tudo mais. É uma questão muito de capitalismo também, até porque não é em prol do entretenimento, gente, não se enganem. As pessoas, o Hollywood é movida através de dinheiro e não que isso seja algo ruim, apesar porque o mundo precisa se pagar, né? Todo mundo ali tá trabalhando, mas não é visando no entretenimento. Eles aumentam a premiação do Oscar justamente para pôr ali no meio de cada minuto um intervalo mesmo, uma questão mesmo de patrocínio, essas coisas. A gente sabe que como é um prêmio bem valorizado, muita gente vai estar vendo, então o patrocínio ali é bem caro e é bem lucrativo também. Eu também posso falar para vocês como é que a gente pode ver quem é que vota e tudo mais, como é que a gente pode saber. E uma coisa bem engraçada para vocês saberem é que eu, por exemplo, quando estava me introduzindo nesse mundo de cinema, eu apenas consumia e não estava produzindo, eu pensava que o Oscar, ele visava o voto popular, né? O voto das pessoas, de todo mundo que ama cinema e tudo mais, que eu e você a gente poderia votar. Mas, por exemplo, uma pessoa comum, ela não pode votar, ela não pode simplesmente abrir um site de votação e votar para dar ali a vitória pro vencedor. Na verdade, não. Apenas os membros da academia podem votar. E uma coisa também muito engraçada é porque eu, com 12 anos, por exemplo, pesquisava no Google como é que eu poderia votar, o site de votação, e aí eu dei de cara com a notícia de que apenas membros da academia podem votar. Quem é que faz parte dessa academia? Vou contar um pouquinho para vocês. Apenas jornalistas especializados, pessoas da mesma área de cinema que tenham uma indicação de pelo menos 2 membros da academia, e como eu disse, que seja da mesma atuação, da área de atuação dessa pessoa. E as premiações também, elas visam dentro dos membros, os premiados
antecessores, como eu posso explicar aqui pra vocês. Por exemplo, quem ganhou o Oscar de melhor ator, ele pode concorrer a uma vaga dentro desses membros e ele pode votar também. Outra coisa bem bacana que a gente pode ver, por exemplo, é que apenas 2 categorias são abertas aos votos de todos os membros da academia, sendo elas melhor filme e melhor filme internacional. Em categorias específicas como melhor som, melhor fotografia, a gente pode ver apenas votando pessoas especializadas nessa área, o que é bem justo, até porque, por exemplo, um cara do som não pode dizer se tá bom o de visual ou do figurino e tudo mais. Eu acho uma coisa bem justa, tudo bem. Outra coisa que é bem importante a gente ressaltar é que o filme, ele não deve, para ser indicado no Oscar, ele não deve se destacar somente no dia de Oscar ali, na semana de Oscar. Ele tem que percorrer uma corrida do Oscar, que ela é meio famosa, visando vários prêmios que antecedem o grande prêmio do Oscar, né, gente? Então, uma coisa bem bacana também é que a própria premiação, ela inspirou vários outros prêmios. E um deles que é o mais famoso é o Framboesa de Ouro, que é quase uma paródia do Oscar. Ele pega as piores performances, as piores produções do ano e faz uma paródia. O Oscar tendo, assim, a sua melhor performance e o Framboesa de Ouro sendo totalmente o contrário. Uma coisa bem bacana é que a Sandra Bullock, em um ano aí, não lembro o ano especificamente, ela ganhou pior atriz no Framboesa de Ouro e no ano seguinte ela ganhou de melhor atriz no Oscar. Uma coisa bem contraditória. Talvez ela deva ter usado aquela derrota ali para se motivar a estudar e melhorar sua performance, e ela conseguiu, uma coisa bem bacana. Dentre os vários filmes que já foram indicados no Oscar, um que teve todas as categorias, assim, ele levou todas as categorias em que ele foi indicado, foi O Senhor dos Anéis e O Retorno do Rei. E bem, como eu disse, a categoria mais valorizada, assim, com certeza é A Última da Noite, que é o de melhor filme, que é o conjunto da obra, o conjunto de tudo, de todas as categorias, né? E é importante a gente ressaltar também que a gente não deve dar importância somente para essa categoria. É claro que a gente tem que bater palma para quem receber essa premiação, esse prêmio, até porque é o conjunto de tudo, é o conjunto do figurino, do som, da imagem e tudo mais. Mas é importante também a gente ressaltar a importância de quem fica atrás das câmeras, dessas pequenas categorias também que não são tão valorizadas. Então é importante que a gente reconheça o valor não somente dos atores e dos diretores, mas quem está fazendo, por exemplo, o som, o figurino e todas essas coisas, tá, gente? É importante a gente revisar que um filme, para ganhar o melhor filme, ele não tem que somente ser bem dirigido. Na verdade, é o conjunto de tudo. Então, cada profissional da área de cinema deve ser bastante valorizado, sim. E bom, apesar da sua popularidade se manter forte, mesmo em tempos onde a rede social alcança um público maior do que os eventos televisivos, por exemplo, o Oscar vem perdendo drasticamente a sua audiência, pois em outras cerimônias o número de espectadores chegava a 40 milhões e hoje em dia chega perto de 5. Então a gente vê uma redução bastante assim nessas questões de espectadores, né? Até porque o Oscar, por vários motivos, a gente sabe que ele vem perdendo público. Eu posso citar aqui, por exemplo, como eu citei agora, a questão da internet, né? Que a televisão, que é onde o prêmio é passado, vem perdendo força, infelizmente, não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente sabe que nas redes sociais ele também é bastante valorizado aí, mas infelizmente ele passa na televisão, né? Então, assim, não dá para ter um contato com o público maior, com o público jovem, e acaba perdendo a sua audiência. A gente vê, por exemplo, nos seus anos antecessores com 40 milhões de espectadores e hoje chega perto de 5. Então a gente vê essa perda de audiência que é drástica, né? Infelizmente. Mas bom, a gente pode dizer também que ele vem perdendo audiência por questão de falta de diversidade e representatividade, tá? Uma das maiores críticas que o Oscar vem recebendo a cada ano é a falta de indicação de pessoas pretas, pessoas asiáticas, de pessoas latinas. A gente sabe que é muito importante que o cinema não se limita somente aos Estados Unidos, né? A gente sabe que em várias produções deles, eles retratam o mundo como apenas os Estados Unidos. Mas não, o mundo é muito maior, o cinema é muito maior que só os Estados Unidos. A gente tem, por exemplo, a Europa, a Coreia, até o Brasil fazendo vários filmes bons. E a gente também vê uma das maiores injustiças, assim, que eu acho, é a falta de indicações de filmes de terror, por exemplo. Então, filmes bons, por exemplo, os filmes da A24, Midsommar, vários outros filmes que não foram indicados, nem as atrizes desse filme. E é muito triste a gente ver, porque dentro dessa categoria que poderia existir no Oscar, sabe, que poderia ser valorizado, os filmes de terror, eles têm uma questão assim de trabalho nessa atuação do drama, da tristeza, da raiva, do medo, que poderiam ser valorizadas, porque as atuações são muito, muito boas. Então, infelizmente, o Oscar, eu acho que ele deveria, assim, dar valorização a isso, a esse gênero que vem se mantendo forte desde a sua criação e que vem se revolucionando também, que vem
assim, criando um grande destaque dentre essas várias categorias, infelizmente o terror ele não é tão valorizado assim. Infelizmente a gente nunca levou o Oscar, tá? Mas não é por falta de indicação, até porque a gente já foi indicado, por exemplo, melhor filme estrangeiro com Cidade de Deus, se eu não me engano a Fernanda Montenegro também foi indicada a melhor atriz em um ano aí, só que ela não ganhou, infelizmente, e é quase, assim, uma injustiça, todo mundo sabe que foi uma injustiça, até porque ela foi a melhor performance do ano ali, até a atriz que ganhou na época, que eu nem lembro, ela disse que se viu muito surpresa porque ela esperava que a outra atriz ganhasse, no caso a nossa brasileira, Fernanda Montenegro. E bom, gente, encerrando aqui o Sala de Cinema, eu falei um pouquinho sobre o Oscar, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, falando um pouco assim sobre o que eu acabei de falar também. A gente teve indicações ao Oscar, sim, a gente nunca levou, infelizmente, e a gente cobra essa valorização da nossa nacionalidade, dos filmes nacionais, de quem tá lá fora, mas infelizmente a gente não vê isso aqui dentro. Por exemplo, a gente tem essa questão de síndrome de vira-lata mesmo, a gente dá valor ao que vem de fora e a gente não dá valor ao que vem aqui dentro, o que vem aqui de dentro, sabe? As produções nacionais são muito ricas. Claro que tem muita coisa ruim, gente, assim como muita coisa ruim nos Estados Unidos, muita coisa ruim mesmo, sério, tem muita coisa ruim que tá fazendo sucesso do que coisas muito, muito boas produzidas aqui na nossa terra, sabe? Aqui no Brasil. Então o cinema nacional ele é muito desvalorizado lá fora, mas ele também é tão desvalorizado aqui dentro. Então a gente não pode cobrar do outro o que a gente não faz, sabe? A gente não pode cobrar uma valorização mundial do nosso cinema se aqui no nosso país a gente não faz isso, sabe? Então eu deixo aqui uma mensagem pra vocês. Assistam filmes nacionais, deem valor a eles, sabe? Deem valor a essa arte que também é feita aqui no nosso país, sabe? A gente visa estudar cinema lá fora, a gente quer assistir os filmes estrangeiros e tudo mais. E é muito bom sim ter contato com culturas estrangeiras, mas vamos também estudar e ver o que aqui dentro a gente já faz, e é tanta coisa, gente, é tanta produção boa, tipo, de verdade. Como eu disse, é muito bom olhar pra fora, muito, muito bom ter contato, porque aí você amplifica os seus conhecimentos e tudo mais, mas vamos também tentar olhar pra nossa terra, para as nossas produções. É essa mensagem que eu deixo pra vocês, finalizando o Sala de Cinema de hoje, que foi especial do Oscar. Assistam filmes nacionais e deem valor a eles. E é com essa mensagem que eu deixo pra vocês que eu vou finalizando aqui mais um Sala de Cinema. A gente pode falar sobre algumas dessas categorias, mais especificamente em próximos programas. E é isso, um beijão. Muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa aqui nesse programa que eu falei bastante até. Então é isso, um beijão e até a próxima.